CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde, os colegas aí do estúdio e aos nossos queridos ouvintes. Para facilitar a sua análise, eu vou reproduzir a conversa que eu tive com o Adalberto agora há pouco. Eu vou demiti-lo, faz a mesma coisa, Adalberto. Okay. Depois o Adalberto vai me demitir, aí você já vai tendo elementos para o seu comentário, tá bom? Ainda bem que essa história é fake, hein? Quero Graças todo mundo Deus, empregado de aí no Deus. estúdio. Não, eu tenho filho para sustentar, eu bato em Adalberto aqui. Ó, Andréia Salsa, gente, é consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV e da FAESA. Vai hoje ensinar como é que deve ser uma conversa de demissão, tanto do lado de quem está demitindo, como de quem vai demitir. Também como é que a gente pode se preparar para essa conversa. Já tem comentários, viu, André? Já tem depoimentos. Eu imagino. Bate na porta, velho. Entra, Adalberto, pode entrar. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Senta, Adalberto, que a conversa vai ser rápida. Adalberto, desculpa, não é uma conversa agradável, mas eu vou ter que desligar você da empresa. Você, a partir desse momento, você está demitido, porque, infelizmente, eu acho que você não está atendendo as expectativas da empresa. Então, não há muito mais a falar. Eu lhe agradeço por esses anos de contribuição. E é isso. Lamento muito, mas vida profissional, vida que segue. Espero que continue nossa amizade. Você pode passar no RH, você está demitido a partir de agora, tá? Tá certo, Mário. Obrigado. Foi um prazer ter trabalhado com você durante esse tempo. Espero que a gente possa ter umas próximas oportunidades. Desejo muito sucesso para você e para todos aqui da empresa. Obrigado, Adalberto. Por favor, você só bate a porta. Olha como o Adalberto foi demitido bem. Agora vamos inverter o papel. Agora vamos invertendo o papel. Bate na porta. Bate na porta, Mário. Boa tarde, Mário. Entra aí, vamos ter uma conversa? E Adalberto, claro, sempre disposto aí, na final dou a vida por essa empresa. Diga lá. Então, Mário, a gente tem uma conversa muito séria. Nós estamos passando aqui por um processo de reformulação da empresa. Sim. Acho que tem um pessoal aqui que você tem que ficar de olho mesmo, viu? Tem um pessoal aqui, rapaz, não queria falar não, mas vamos lá, eu posso entregar alguns, fala. E, inclusive, a gente acredita que nesse momento, apesar dos seus anos de contribuição para a nossa empresa, a gente, nesse processo de reformulação, a gente entende que você não está mais correspondendo às expectativas do nosso negócio. Não, mas eu sempre posso melhorar, né? Depois posso melhorar sempre. Dar um treinamento, a empresa nunca deu treinamento para mim, né? Tem esse lado aí e tal. Mas nesse momento, a avaliação que a gente faz diante do cenário que a gente tem, Mário, é que infelizmente, a gente vai ter que optar por esse processo de desligamento seu do nosso serviço. Eu tô demitido? Você está demitido, Peraí, Adalberto, eu dei a vida por essa empresa aqui, rapaz. Não faz negócio desse comigo não, rapaz. Eu tenho, o quê? Eu tenho criança para sustentar, eu dei a vida, o doente vinha trabalhar aqui, Adalberto. A gente agradece pelos seus anos de contribuição, mas isso, Mário. Aí você tem que ver que você não está sendo justo, não. Mas a gente agradece pelo todo o seu esforço. Sim, mas gente, como é que vai me demitir? Tem 15 anos aqui dando a vida aqui, que eu não fiz aqui. Vamos lá, Mário, mas vocês nunca me deram um retorno. Nunca me deram um feedback verdadeiro. Mas o que a gente entende, Mário, a gente considera todas essas suas ponderações. Então você acha que... Então agora eu sou um número, né? Eu não sou uma pessoa, um número para essa empresa, eu sou uma pessoa, não. Mas nós estamos, infelizmente, passando por esse processo de reformulação. Eu vou sair daqui, eu vou falar tudo que está engasgado. Eu vou falar dos assédios morais. Eu estou demitido mesmo? Pô, você se prepara. Dá licença. Bati a porta, Andréia. André, ouviu as duas atitudes? Isso. Tudo é brincadeira, pelo amor de Deus, Adalberto. Pelo amor de Deus, você me considera, hein? É tudo fingimento para que André tenha elementos aqui e possa comentar. André, quer que eu leia o depoimento dos ouvintes ou já quer comentar os nossos casos? Olha, vamos comentar rapidinho essa exímia apresentação artística, porque eu não sei quem vai receber o Oscar, né? Se é você ou Adalberto, eu daria para os dois, porque é impressionante. Mas, Mário, essas duas situações, elas são absolutamente possíveis e certamente muitos dos nossos ouvintes aí estão se identificando, seja na condição que foi demitido, seja na condição que demitiu, e é sempre um tema, né, muito difícil, né, Mário? Muito doloroso, a gente fica triste só de brincar assim, tô falando sério. Envolve emoção, eu diria, né, na minha função histórica aí como liderança e continuando nessa posição, para mim, sem dúvida nenhuma, é a tarefa mais difícil de um líder, né? Porque você tira objetivamente o emprego de uma pessoa, né? É claro que quando tem envolvimento de fraude, roubo, alguma postura antiética, não é que seja fácil, mas isso facilita o processo. Mas quando é, do outro lado, uma pessoa, né? Que como aí o segundo cenário que vocês fizeram aí de uma pessoa de muitos anos de empresa, né? Que dedicou a vida toda, mas como o Adalberto colocou muito bem, já não acompanha, ou porque o cenário mudou, a empresa mudou e não cabe mais, esses normalmente são os mais difíceis. E tem reações de tudo quanto é natureza, seja o primeiro, do Adalberto, que tirou nota 10,
que foi menos é mais, né? Então teve ali também a coisa da própria hombridade, porque o momento da demissão é um momento que você precisa se preservar também, é um momento já muito difícil, em que, né, você está sendo ali comunicado de alguma maneira, por mais cuidado que a pessoa que vai demitir tenha, simbolicamente significa uma rejeição, né? Você está sendo rejeitado dentro daquele cenário, seja lá pelo motivo que for. Então, que você se cuide, se reserve, menos é mais, muito cuidado com a forma como você sai, porque você pode estar sendo demitido por aquele gestor, mas talvez um tempo depois você vai ser readmitido por um outro, ou você vai para uma outra empresa que vai, antes de te admitir, ligar para a empresa anterior, e às vezes você teve um comportamento extremamente inadequado e você não vai ser recomendado para a nova posição. E também tem essa reação mais emocional. Eu só queria né, frisar isso, André, me perdoe, porque são dicas importantes que você está dando. Até na hora que a gente está perdendo emprego, a gente tem que pensar no próximo emprego. Então, para quem sai fazendo escândalo, ameaçando, pode ser muito ruim para conquistar um outro emprego. A postura ideal foi a do Adalberto. Como você disse, é a questão de, ainda que a dor da rejeição, ainda que dá o desespero de ficar sem um emprego, você tem que manter uma certa sobriedade e não há muito o que falar, então. Né? Perdeu o emprego, tudo bem e tchau. É isso. A única coisa que eu acho que uma pessoa que está sendo demitida, se tiver espaço emocional, porque às vezes, tanto, né, na primeira encenação quanto na segunda, a gente não encontrou nenhuma uma postura inadequada ao ponto de trazer ali uma exposição, né, de algum assédio, porque às vezes tem pessoas que acham que a hora da demissão é a hora de tirar todo o restante da autoestima da pessoa, porque não é esse momento. É o momento... Pera só um pouquinho, André, você vai continuar? Deixa eu só chamar o repórter CBN, eu preciso interromper, você já volta. Vamos lá. CBN Cotidiano. Voltando com a Andréa Salsa, que hoje está dando orientações sobre o momento da demissão. Como o líder pode se preparar para esse momento, como a pessoa demitida deve agir, como deve agir também quem for demitir. Tem muitas participações aqui, depoimentos. Eu e o Adalberto fizemos uma simulação. Na primeira simulação, a pessoa demitida aceita bem, abaixa a cabeça, com sobriedade, vai seguir a vida em frente. E a Andréa Salsa já deu boas dicas. Olha, no momento que você perde o emprego, também é o momento de pensar no próximo emprego. Então, quem age de maneira agressiva, quando perde o emprego com o chefe, fazendo ameaças, enfim, não aceita assim de maneira até cordial esse momento, pode se comprometer lá na frente, porque quando for, quem sabe, voltar à empresa ou quando for buscar um outro emprego, vai ser questionada a conduta dele no emprego anterior. E André estava dizendo, um momento interessante também para se ter atenção para não ter assédio moral, né, Andréia? Aí você foi interrompida, desculpe. Exatamente. E eu estava colocando que na simulação da postura adequada, né, no processo de demissão menos é mais, se tiver um espaço, é sempre importante que o demitido ele não saia desse processo sem entender o motivo que ele está sendo demitido. E isso também, não no sentido de questionar ou intimidar, mas no sentido do seu próprio processo de desenvolvimento. Porque se ele for para uma outra, né, recolocação, sem entender claramente o que fez ele perder aquele emprego, ele perde a oportunidade de investir no seu desenvolvimento. E daqui a pouquinho, pode ser que ele tenha de novo essa experiência muito ruim de ser demitido. Então, para quem vai demitir, né, é importante que deixe claro para a pessoa por que a pessoa está sendo demitida, inclusive, se não for motivo de roubo, fraude ou alguma coisa antiética, a demissão ela precisa ser algo construída, Mário, porque é muito ruim quando alguém, por exemplo, é pego de surpresa, né? Que é um pouco da segunda simulação aí, que deu para perceber que a pessoa, em tese, não tinha ali o entendimento que em algum momento isso poderia acontecer, porque é papel do líder ir sinalizando, ir ajudando, né, a pessoa a se desenvolver. E até por isso, eu estava ouvindo, antes de chegar ao nosso quadro, uma observação que você fez, e uma observação correta, que demissão não é momento de feedback. Não é nesse momento que o gestor vai ficar dando feedback, porque isso ele deveria ter feito, se não fez, antes de demitir, porque seria uma chance do profissional poder se reposicionar e não chegar nesse
momento limite. Então, é importante que, tanto para quem está sendo demitido, fique claro por que está sendo demitido, e para quem vai demitir, ter essa condição de até de respeito, né, com aquele profissional do porquê que ele está sendo demitido. Se isso vem sendo construído ao longo do tempo, não precisa explicar muito, porque isso já vem sendo sinalizado nos processos de avaliação, mas é importante a condução, né, de quando sai, é muito interessante, porque você, em tese, vai continuar com a sua carreira. E uma outra André, dica que eu queria dar... pedir uma dica mais pragmática, assim, você diz, esse processo é construído. Essa construção parte naturalmente do líder ali, do chefe. Como é que ele faz isso? Ele pode dar recados claros? Olha, você não está indo bem, se você não continuar assim, eu não vou poder continuar com você na empresa. Pode ser recado bem claro assim? Como é que se faz essa construção? Porque hoje todo mundo tem medo de estar cometendo um tipo de assédio. Sem dúvida. Existem estruturas formais, principalmente em empresas mais maduras, nesses programas de desenvolvimento, né, que tem de tempos em tempos, tem empresas que fazem de 6 em 6 meses, tem empresas que fazem anualmente, que é essa avaliação formal da performance daquele profissional, olhando para metas, olhando para resultados, e tem um resultado ao final dessa conversa, que é o plano de desenvolvimento individual. Então, o gestor, junto com o seu colaborador, eles constroem, olhando para aquilo que não está bom, né, que o funcionário eventualmente não está entregando, como que é o líder, como que é a empresa, como você no seu protagonismo, porque todos nós temos que ter protagonismo no nosso próprio desenvolvimento, a gente constrói um caminho aqui para você atingir o que não está tão bom. E é claro que talvez falar de uma forma tão direta pode soar como uma ameaça, né? Mas eu sempre entendo que as pessoas são adultas, as pessoas estão entendendo, e há formas diferentes do líder falar isso sem dizer, se você não atendeu, você é obrigada a te demitir, porque fica um pouco agressivo, mas talvez falar, a empresa tem exigido de nós esse tipo de performance, esse tipo de comportamento, ou esse tipo de entrega, e eu estou vendo muita dificuldade na sua entrega. Temos aqui alguns caminhos, e aí, quando a gente vai fazendo isso, ao longo do tempo, não precisa ser muito tempo, porque isso é um outro cuidado que o líder tem que ter, porque pode ser que se estenda muito, né? Os 1.001 chances pode, inclusive, soar muito mal para quem está performando bem na equipe, né? Vendo ali um colega que não entrega, e pode ser, Mário, também, às vezes alguns gestores acham que estão ajudando uma pessoa, esticando esse elástico, e às vezes está prejudicando, porque todo mundo já chegou à conclusão, inclusive a própria pessoa, que ela não vai conseguir entregar o que precisa. E além disso ser um estender de sofrimento pessoal, porque é quase assim, está chegando a minha hora, eu só não sei a hora que vai acontecer. Tira também a oportunidade da pessoa ir se encontrar em outro lugar, né? Poder estar ali entregando, porque todo mundo quer ter boa performance no trabalho. Ninguém quer trabalhar e deixar de entregar alguma coisa com qualidade. Então, às vezes as pessoas acham que esticando, né, essa vida do funcionário está ajudando, e pode ser que esteja prejudicando. Mas eu queria voltar, Mário, na segunda encenação da pessoa mais agressiva, né, mais, enfim, não aceitando o processo, que é uma dica, porque podem ter pessoas maduras, né, que encaram aquilo, mas podem ter pessoas inadequadas e até agressivas mesmo. Então, é muito importante que nunca a gente demita sozinho, tá? Opa. É importante até para a proteção do próprio líder, para a proteção de todo mundo que está envolvido, que alguém testemunhe esse processo. Até porque, em algumas situações mais limites, a pessoa não assina, porque tem um processo formal, né? Ela recebe um papel ali de demissão, ela tem que assinar. E, às vezes, a pessoa fala, não vou assinar. Se a pessoa que está como testemunha assinar na presença dela, isso, do ponto de vista jurídico, é válido, tá? Porque ela se negou a assinar um processo de demissão. É claro que isso pode ter desdobramentos jurídicos, mas é importante que isso não aconteça sem uma terceira pessoa, no mínimo, a testemunhar esse processo. E a conversa deve ser breve mesmo, André? Uma conversa, assim, rápida? Sem dúvida. É um processo menos é mais, porque, inclusive, Mário, a gente está falando, né,
trouxemos essas duas encenações aí, mas às vezes a gente é obrigado, pelas circunstâncias objetivas do que a empresa precisa, de performance, demitir pessoas que a gente tem muito afeto, né? E é bom que a gente tenha afeto nas relações. Então, é sofrido para quem está sendo demitido, é sofrido para quem está demitindo, né? E interessante é que as empresas investem muito no desenvolvimento, né? Ou se preocupam muito nessa jornada do funcionário, no momento da atração, na admissão, no dia a dia profissional, mas preparam pouco ou nada os seus líderes para esse processo da jornada, que, né, é natural a demissão também em qualquer empresa. Ninguém vai ficar, em tese, para sempre numa empresa. Né? Em algum momento, esse ciclo precisa ser interrompido. E muita gente é despreparada para esse momento, inclusive despreparada emocionalmente. E aí, Mário, vira um muro de lamentações em que se demora muito, só gera sofrimento, e é um momento que realmente tem que ter respeito, tem que ter tranquilidade, mas o quanto antes, melhor. A única coisa, obviamente, que a gente fez uma simulação, quando a primeira simulação, quando a Adalberto entrou na sala, você simulando o gestor, falou, olha, entra que a conversa vai ser rápida. Não nesse sentido, né? Porque parece que aquilo não é uma coisa importante, a gente está falando da vida do outro indivíduo. Mas o ato em si, que ele seja o mais breve possível, porque isso faz bem no sentido, né, de um cenário tão delicado, tanto para quem está sendo demitido, quanto para quem está demitindo, às vezes, aquela pessoa que tanto ele tem afeto, né? André, eu vou ler os comentários dos ouvintes, só vou destacar o que você falou que me parece importante. André também falou o seguinte, olha, não demitir a quem já foi dada várias chances e a pessoa não produz, é ruim também para o restante da equipe, porque quem produz bem e quem desempenha bem ali a sua função vai ser injustiçado, vai dizer, olha, não adianta eu trabalhar bem, o outro ele não faz nada e não é demitido, continua. Foi mais ou menos isso que você disse, né, André? Vamos aos comentários. Gilmar, eu já fui mandado embora, sim. Trabalhava na época, deu o nome da empresa, havia 2 encarregados. Eu gostava de um, mas não gostava de outro. Aí fui reclamar com quem eu não gostava, ele não foi legal comigo, eu voltei e mandei ele para aquele lugar, olha só. Aí ele me demitiu, na hora, claro. Aí ele falou, eu fui lá falar com o encarregado de quem eu gostava. Aí ele falou, volta lá e pede desculpas. Eu fui e ele disse, está perdoado, que eu não gostava. Voltei a trabalhar, mas com muita raiva dele, enfim, não aceitava isso e acabei sendo demitido pelo chefe que me protegia. Gilmar, essa empresa, pelo que me parece, não era para ele não, né, André? Não, ele estava sofrendo, estava fazendo as pessoas sofrerem, mas essas questões das emoções é muito bom ao ouvinte trazer, porque esse é a realidade de muitas empresas, né, Mário? A gente funciona através das relações, através das emoções, e isso tudo tem muito simbolismo, porque, inclusive, existem pessoas e pessoas que a gente tem que ter cuidados no desligamento, por exemplo. E aí uma recomendação que eu faço para a empresa e para líderes, tem pessoas que merecem uma saída um pouco mais honrosa, sabe? Sim. Porque construíram e foram responsáveis pela história de uma empresa. Então não dá, no meu entendimento, para demitir uma pessoa com 2 anos de casa do mesmo jeito uma pessoa com 20, 30 anos de casa. E isso, a forma como a gente demite essas pessoas que fazem parte da história objetiva, né, daquela empresa, é um recado para quem fica, sabe, Mário? Então, eu estou falando assim, sabe, de mais do que só as questões de praxe, né, ou legais, ou financeiras de uma demissão, mas sim uma placa de homenagem, uma festa de despedida, às vezes até um pacote de desligamento diferenciado, com uma extensão de plano de saúde, se a empresa tiver alguma política nesse sentido, porque cada vez mais esses simbolismos, esses sinais, eles fazem a composição de atração e retenção de talentos nas empresas. Porque assim como eu vejo um colega sendo destratado na hora da demissão, se eu vejo uma pessoa que tem uma história de contribuição para aquela marca, tendo que encerrar o ciclo, porque é natural, se, né, não tem ali mais as condições para a entrega daquela, né, necessidade da empresa, mas não vamos esquecer o que essa pessoa fez por essa empresa, inclusive para ela chegar até onde ela chegou, ao ponto daquela mão de obra não ser a mão de obra que vai levá-la adiante. Isso é lícito, isso é
né, legal, é moral, mas a forma como a gente conduz, ela faz muita diferença. Inclusive hoje, eu não sei se hoje passou essa matéria no Bom Dia Espírito Santo, mas O baixou professor no ES1, seu Jaci, é o professor que saiu professor de aplaudido, né, pelo corredor matemática. humano, muito bonito. Eu chorei com essa mensagem. Eu e, inclusive, a Rafaela Marquezine também, ao vivo, que realmente é uma imagem muito forte. E eu, que nem dou aula naquela escola, provavelmente nunca darei, mas emocionalmente já olho com bons olhos para aquela escola. E isso tem a ver com o mercado consumidor, isso tem a ver com empregabilidade, isso tem a ver com atração e retenção de talentos. Então, para além das questões humanas que devem envolver um desligamento, tem uma estratégia para o próprio negócio, porque as pessoas que ficam estão observando como que é todo esse manejo com o ser humano, né? Porque é um fechamento da vida dele ali, então precisa realmente ser muito respeitoso. Para quem não viu, André se refere a um professor que, se não me engano, se aposentou depois de muitos anos numa escola e, ao sair, no último dia, ele foi cercado por um corredor humano de alunos, funcionários que o aplaudiram, uma cena muito bonita mesmo. Carlos Eduardo, boa tarde. Já estive dos dois lados. Sem dúvida, demitir é muito pior. Pois, queira ou não, é uma grande responsabilidade, pois trata-se da vida profissional do indivíduo. Já vi muitos indivíduos aos prantos e isso me afetava demais. Nenhum gestor sente prazer em desligar um colaborador. Sempre procurei ser franco, direto, mas, sobretudo, humano. Daqui a pouco você comenta, André. Esse foi o comentário do Carlos Eduardo. Felipe Goldner disse que eu dei muita dor de cabeça na minha demissão. Mas tem gente que é assim, não tem, André? Até pior. Ora, eu também não sei como a gente vai reagir, né? Jorge, já demiti e fui demitido. Acho que quando você entra em qualquer empresa, você tem que saber que pode ser demitido. Ou se demitir a qualquer momento e pronto. O Giovanni diz isso. Eu saí de uma empresa terceirizada. Eu demiti a empresa. Quis nem saber. E Lisiane, mais que um comentário, deixa uma pergunta para você. Você disse que é bom ter testemunhas no momento da demissão. E a Lisiane pergunta, mas aí não torna a situação ainda mais desagradável? Entrar numa sala com o líder e outras pessoas próximas delas deixa o clima ainda pior. É a avaliação da Lisiane, André. É claro, Lisiane, que a gente não está falando de muitas pessoas. Idealmente é uma pessoa a mais. Porque isso é um protocolo, como o Mário bem falou, a gente não sabe como que vai ser a reação da outra pessoa, a menos que você tenha muita intimidade, muito vínculo, muita tranquilidade, e entenda que, inclusive, tá você e só a pessoa vai facilitar aquele processo que já é tão doloroso. Mas, em grandes linhas, né, no geral, é sempre recomendado que a gente faça isso com uma testemunha, inclusive para a proteção do próprio indivíduo que vai ser demitido, porque pode ter ali uma postura inadequada dos dois lados. Inclusive, se a pessoa também quiser chamar uma pessoa da confiança dela para estar junto, ela também tem todo o direito. Então, é muito nesse sentido, porque a gente é um momento que, dependendo da pessoa, é um momento de imprevisibilidade, né? A pessoa pode reagir dentro ali da adequação natural, ou a pessoa pode entrar num processo que precisa realmente ter testemunha do que exatamente foi dito, de como foi conduzido, porque as pessoas, às vezes, né, perdem a cabeça mesmo nesse momento, né? André, muito obrigado, viu? Por nos ensinar, trazer dicas práticas assim para esse momento dificílimo, como você disse, na sua avaliação mais difícil na carreira de um líder, de um gestor, tá bom? É verdade. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas e que as pessoas pensem, né, que sempre do outro lado tem um ser humano e que não é um momento fácil para ninguém.